Olá, boa noite, bem-vindas a essa live sensacional que tem o meu lugar no coração com a doutora Heloíse Soares. Vamos chegando, vamos entrando, a casa é sua. A Heloíse, ela é psicóloga em São Paulo, ela é terapeuta, fantástica, e ela já fez lives com o meu programa de emagrecimento, né? Não sei se você sabe, é o desafio Emagrecendo em 30 Dias. Nós estamos na versão de março e ela participou de uma live interessantíssima com muito conteúdo sobre comportamento alimentar, sobre distúrbios, né? Como a parte emocional ela pode influenciar, pode não, né? Ela influencia 100% praticamente, tem uma questão aí fisiológica, mas muito na questão daqui, do cérebro, cabeça, né? Os aprendizados que a gente teve desde a criança, os estímulos, os hábitos, as preferências alimentares. Então tudo isso a gente vai conversar hoje. Estou esperando a Heloíse entrar aqui com a gente e nós vamos falar hoje sobre gatilhos emocionais e a desistência nas dietas. Tão comum, tão frequente, né? Eu vejo isso no dia a dia do consultório e também nos meus programas. Por mais engajada que a gente esteja com uma dieta, eu passei por isso, gente. Até publiquei agora uma foto minha do antes e depois e que demonstra justamente isso, como a gente se abandona, como que a gente se deixa. A Heloíse entrou, vamos recepcioná-la com muito carinho. Vou aceitá-la. E vocês viram que eu me arrumo para vocês, né? E vou pedir uma coisa, quando a gente estiver no final da live ou durante, tirem um print e aí me marquem Nutri Savana e marquem a Heloíse também. Boa noite! Boa noite! Aí! Boa noite! Entrou a nossa psicóloga mais top do universo. Engraçado, Sá, ó, a gente teve hoje uma conexão ali também, porque hoje eu falei, hoje eu vou dar uma arrumadinha. Vocês viram até que eu fiz um cabelinho, fiz uma coisinha aqui no olho. Falei, eu vou me arrumar hoje para essa nossa live. Prazer te receber aqui. Sempre é uma honra. Você enriquece tanto com o seu conhecimento, com as coisas que você tem para nos ensinar, Heloíse, que eu sempre quero te ter aqui num potinho pertinho e para que todos entendam um pouquinho de como a psicologia ela é fundamental em qualquer processo de mudança, né? Ai, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada. É uma delícia poder ouvir isso. Eu acho que quando a gente tem essa disponibilidade de fazer o que a gente faz com amor, você com o amor, né, que você tem pela sua profissão, na sua trajetória, com os seus pacientes, eu acho que a conexão é essa, fica uma coisa gostosa mesmo, sabe? A gente troca e troca com o maior prazer, sem reserva, sem medo, e por isso que é tão delícia. Eu que agradeço, adoro também estar aqui. Agradecer também as suas pacientes, né, que participam e que estão aí junto. Super Então, encaixada. Obrigada. Nossa, as meninas, eu estava contando aqui um pouquinho antes, fazendo uma introdução, que no nosso programa, né, o Desafio Emagrecendo em 30 Dias, você participou e que, assim, foi uma mudança, assim, para elas, porque às vezes
São coisas tão óbvias. Ah, tal coisa. Não, é óbvio, mas não é. Elas sentiram isso. E isso acaba te enriquecendo, porque você vai adquirindo, você vai somando. Então é muito bom. E o nosso É tema assim, de hoje são os gatilhos emocionais, né? E a desistência das dietas. Como que isso está atrelado, Heloísa? exatamente. Olha, eu acho que uma coisa super clichê na dieta é a desistência. A gente não tem como. Vai falar de dieta, vai falar da desistência, e aí a gente volta sempre, né? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas não é nem às vezes a motivação para emagrecer, né? Mas é o processo, é esse caminho que faz com que as pessoas vão desistindo. Então, assim, falou em dieta, a gente também tem que falar sobre desistência. Não tem como escapar desse ponto, que eu acho que é o ponto fundamental. Se eu pudesse até perguntar para as participantes que estão aqui assistindo, né? Quantas já entraram em dietas e desistiram? Seria assim, se vocês puderem responder isso, porque eu acho que isso até dá uma dimensão não só para mim, mas para vocês mesmas, de quanto às vezes é difícil dar continuidade nessa jornada aí do emagrecimento, né? Porque realmente a gente tenta uma, duas, três, algumas conseguem achar um caminho ali, né? Um certo foco ou alguma coisa que mantém, mas a maioria não consegue. E aí eu pergunto, né, para vocês, vocês acham que isso tem a ver com a comida em si? Será que vocês acham que isso tem a ver com essa troca do alimento? Essa é a grande questão, né? Será? Porque, olha, Será? esse é um ponto, esse é um ponto importante, né? Por que que a gente desiste? A gente falou na outra live para as meninas, né? Por que a gente se deixa? Eu publiquei de novo, Heloísa, agora no meu Instagram, a foto do antes e depois e da minha obesidade, era obesidade, para hoje, né, aos 47 anos. Como, Heloísa, eu não me enxerguei. E quantas mulheres passam por isso? Só que eu tive uma sacada, porque na hora que eu vi o caminho que eu estava e o jeito que eu me enxerguei, que foi um estalar de dedos, eu resolvi mudar, mas aí foi da água para o vinho. Só que eu sei que esse processo em clínica não é assim, né? Você deve atender muitos pacientes, que é realmente isso. Será que é a comida? É a troca da dieta? É o jeito de comer? É o vício por determinados alimentos? Exato. Então, eu acho que é importante. Eu até queria te fazer uma pergunta, Savana. Se você pudesse me dizer, só um minutinho. Peraí, gente, só um minutinho. Meu filho ele tá querendo dar um oi aqui para vocês. Peraí, gente, só um minutinho. Desistiu, filho? Eu acho que ele desistiu. Ele veio aqui fazer uma dancinha, e aí a hora que eu fui chamar, ele desistiu. Vergonha. Você ficou com vergonha. Você estava me falando que sobre você, né? Quando você era mais tinha um sobrepeso e você hoje. E aí você fala como eu não me enxergava, né? Como eu não conseguia olhar para mim. E o ponto é, talvez não é que você não conseguisse olhar para você, mas talvez o seu olhar sobre você mesmo tivesse vários aspectos negativos. Então eu acho que começa aí. Às vezes a gente não é nem que a gente não se olha, tá? Isso também acontece. O problema é que quando a gente se olha, a gente não consegue olhar para a profundidade do nosso valor. O que que isso significa? Isso significa que o cuidar de mim é algo muito além só de uma pequena vaidade. E não tem a ver com egoísmo, né? Tem a ver com eu me cercar
de tudo que me faz bem para eu poder aproveitar todo o tempo que eu tenho enquanto eu estou aqui, né? Entendendo que essa minha vida, ela é de fato minha, ela é propriedade única e exclusiva minha, e sou eu que vou conduzir aonde eu quero chegar e como eu quero ser. Eu Então, que mando muitas em mim. mulheres, exatamente, sou eu que mando em mim, né? Então, assim, não dá para eu culpar. Ah, ali o fulano não me ajuda, ai, o ciclano não me ajuda, ai, a fulana. Porque, na verdade, no final, todo mundo vai seguindo as suas vidas aqui. E a sua continua. E qual que é a direção? Quem vai dar essa direção? Se você não der, ela vai por aí como se ela estivesse num bote no meio do mar, sem motor, né? Aonde a onda bater, esse bote vai. Então, o que que você precisa fazer? Pegar, olhar, trazer para si as suas frustrações, né? As suas, os seus pontos de fraqueza, se eu puder colocar assim, e aceitá-los. E ao aceitá-los, se comprometer com eu quero mudar isso. Muitas mulheres, quando a gente está falando do próprio corpo, tá? E aí eu quero trazer uma pauta aqui que é muito abrangente, tá? Se sentem culpadas. Culpadas por querer estar de um jeito XYZ. Quando a gente se torna mãe, e claro, fica difícil, né? Cuidar do corpo, cuidar do físico, a gente tem diversas outras tarefas, mas se ela desprender um tempo para ela cuidar desse corpo, ela se sente culpada porque ela não está cuidando do filho, ou porque ela não está cuidando da casa, ou porque ela não está fazendo outra coisa, ou porque ela está sendo fútil. Né? Então, o olhar que eu tenho sobre mim, o olhar que eu tenho sobre ser mulher é de alguém que tem que cuidar de tudo e de todos, mas quando eu paro para cuidar de mim, eu estou sendo egoísta, fútil, eu não deveria ou eu não poderia, mas eu já tive filhos, mas a minha mãe, o meu pai, enfim. E aí ela desconsidera o quanto ela sofre por não conseguir dar uma direção para ela mesma, seja nas suas atitudes e no seu comportamento, seja até com o seu próprio corpo. E aí vem talvez a negação, né? Tipo, um exemplo, trazendo aí para a área do comer, né? De se sentir bem. Eu não falo bem uma mudança de corpo fictícia, com comparação, porque isso não é palpável. Eu tenho um biotipo, você tem outro, e tantas mulheres aqui têm outro perfil de corpo, por mais magra que fique, a gente já conversou muito sobre isso, não vai ficar igual a Gisele Bündchen, porque ela é um tipo, né? Não vai ficar igual a Anitta, que ela tem um biotipo, por mais gorda ou mais magra, ela vai ter aquelas circunferências do biotipo dela. Então, uma das coisas é a comparação, é o modelo que você quer, que nem sempre é possível. E aí vem também a frustração que eu sinto no dia a dia, é isso, que gostaria de pesar 50 quilos. Aí eu pergunto para o paciente, tá, fulana, mas você pesou 50 quilos com que idade? Essa mulher está na minha frente hoje com 50. Quando eu casei, com 20, 22 anos. Quer dizer, é outro sentido, ela engordou durante esses anos todos. É quase que inviável voltar para os 50. Qual o corpo possível para essa mulher hoje? Se a gente parar também de se comparar tanto, talvez fique mais leve, né? O problema é esse, né? Exato, fica sempre mais leve. Mas como é que a gente faz para não se comparar, né? E a comparação, ela ocorre por uma questão de referência. Quando eu não tenho muito fortalecido, ou quando eu não tenho muita certeza sobre
os meus processos, sobre aquilo que eu posso, sobre aquilo que eu sou, seja emocionalmente ou seja no meu corpo, eu vou buscar uma referência, né? É como as redes sociais. E aí vamos falar bem aqui a verdade. Por que que todo mundo gosta de seguir, né, essa questão do as blogueiras, né, as fulanas, né? Por quê? Qual que é a referência que essas pessoas apresentam? Pessoas muito bonitas, pessoas muito felizes, pessoas muito bem-sucedidas, né? Casamentos maravilhosos, então sempre postam fotos apaixonadas, lugares incríveis. E aí as pessoas acabam buscando essas referências e acabam ficando perseguindo esse tipo de coisa, porque quando elas olham para isso, elas falam, nossa, que incrível, né? Eu gostaria de ter tudo isso. Porque quando eu olho aqui para mim, nossa, eu não me vejo bem-sucedida. Eu não me vejo super feliz. E Eu é não me vejo super magra. então, Eu sobre não me todos os vejo aspectos da maravilhosa. vida, né? É no Exato. relacionamento feliz, é na profissão com sucesso, é ganhando muito dinheiro. Eu enfrento isso no meu dia a dia como nutricionista e não dá para se comparar. Eu nem sigo outros profissionais porque não dá, Elo. Você acaba se comparando com outros nutricionistas. Isso é uma verdade, eu estou falando para vocês a real. E aí você perde a sua referência do que A você é sua. melhor. Se comparando com outro Exatamente. que tem uma outra história, que tem uma outra jornada, que pode ser muito melhor realmente do que você, mas pode não ser. E aí? Então, a questão é que não existe essa coisa de ser muito melhor, sabe? Ninguém é onipotente, ninguém é poderoso ao ponto de, em todas as estruturas, em todas as esferas da sua vida, dar conta, né? E fazer com maestria e ser incrível. Isso não existe, não existe, né? A grande questão desse tempo de hoje, desse mundo moderno que nós estamos vivendo, é que com as redes sociais, isso passa a ser então uma referência real, né? Essa coisa da felicidade completa, de ser bem sucedido, de ser muito. Tudo esse Ser glamour todo, rico, que agora está muito em rico, voga, né? Vamos ser apaixonado, rico, é rico, querido, né? é Então, um assim, investimento. Que eu vejo de gente, né? Não, agora eu estou aplicando meu dinheiro. Então eu imagino assim que para quem está ali na labuta todo dia ouve falar de investimento que mal consegue pagar a conta do mês, vai investir o quê, minha filha? né? E vai se sentir também muito mal, porque quando ela olhar para o mundo, ela vai acreditar que nesse mundo é muito fácil e muito real ser esse tudo, ter esse tudo. E aí ela vai olhar para a vida dela e vai falar: nossa, o que que aconteceu comigo que eu não conquistei isso? O que que aconteceu comigo que eu não consegui chegar lá? E isso causa uma sensação de ansiedade, de tristeza muito grande, né? Então, assim, quando a gente está falando de dieta, a gente também está falando desses processos de referência, né? De corpos, de mulheres, e que a gente acaba ficando muito preso nessas referências e não fortalece a sua própria referência, né? E não olha para si, e não entende qual que é o seu ponto, né? Quais são as suas possibilidades. Então, é muito. Se a gente falar de desistência, a gente fala desistência pela idealização, né? Ah, eu jamais vou chegar ali, então deixa pra lá, já paro aqui, né? A pessoa começa a emagrecer, começa a ir bem, mas aí quando ela olha para a referência externa, ela fala: ah, eu não tô ainda ali, eu não tô daquele jeito. Só que ela não consegue olhar da onde ela saiu e da onde aonde ela chegou e perceber que foi assim, um processo, e um processo difícil, e um processo positivo, né? E o que é possível para ela, porque aí a gente tem que fazer várias outras coisas, né? Então vamos para academia agora para poder fortalecer essa musculatura, né? Vamos trabalhar um aeróbico ali para ajudar também em toda essa queima, para a gente conseguir um resultado melhor. Vamos continuar firme na dieta para eu conseguir ainda ganhar mais, né? Eu já paro ali porque na minha idealização eu fiz uma dieta e eu já tinha que estar com o corpo da referência X.
mas eu não presto atenção nos meus processos. E aí eu me deixo de lado, né? O que eu conquistei, o que eu consegui, o esforço que eu fiz, é como se não tivesse acontecido, é como não se não valesse a pena, né? Porque eu tô ligada naquele ideal. E na sua opinião, Elo, por que, assim, chega um paciente, Savana, preciso, eu estou muito acima do peso, estou insatisfeita, quero emagrecer. Seja no consultório, seja aqui no meu desafio emagrecendo em 30 dias, que não é em 30 dias só, né, gente? É um processo que, se você quer perder muito peso, é a longo prazo. Eu demorei 3 anos, né? Você vai perder peso, mas não tudo que você quer idealiza para ficar bem e saudável. Mas quando essa pessoa, né, se propõe a entrar num programa de emagrecimento ou de ir no nutricionista ou até discutir com o seu terapeuta, né, com sua psicóloga, essas questões, e aí ela vem com vontade, ela paga por isso, ela faz as compras, mas passa um mês. Ah, não, tem farinha que é difícil achar. Vem as desculpas. Ah, porque teve festa. Ai, mas o que acaba comigo é o final de semana. Então tem muitas coisas. E eu falo desculpas. São desculpas para se aliviar. Desculpas não é para mim, não. É para si mesmo. Ai, não, Sim, gente. Agora com essa pandemia aqui, o Covid, nossa, vou comer um prato de macarrão mesmo. Tá muito estressante. Não tô trabalhando. Lockdown. E agora? Vou comer. O que você o que percebe disso? acontece? O que acontece é que, assim, é como na clínica mesmo, tá? E eu acho que isso em qualquer lugar. Primeiro que, assim, as pessoas, primeiro, procuram ajuda quando elas chegam num ponto de que não dá mais, né? Eu não consigo, eu cheguei no meu limite, então eu vou procurar ajuda. É como se assim, nossa, eu bati lá no meu peso que eu nunca cheguei, agora eu vou ficar desesperada e eu vou procurar essa ajuda. Então as pessoas, primeiro, infelizmente ainda procuram um recurso, né? Procuram olhar para si, procuram se cuidar quando elas percebem que algo vai errado. E aí, quando elas conseguem perceber que esse algo vai errado, não é porque tá um pouquinho errado, tá muito errado. E aí a gente está falando de muito tempo, de hábitos instalados há muito tempo, de comportamentos já automáticos, pensamentos automáticos, costumes que a pessoa nem se dá conta, mas que já estão lá há muito tempo enraizados, né? Então, quando a pessoa ela vai pelo desespero, porque ela percebeu que dali ela não dá mais conta e também não dá mais para fingir que tá legal, aí ela corre para nutricionista, ela corre para psicóloga, ela corre para academia, ela vai correr para o cardiologista, enfim, cada um vai procurar dentro da sua esfera, né, a ajuda. Pois bem, ótimo que essa pessoa procurou, estava precisando, né? Quando no meio do caminho ela começa a perceber que o processo todo não vai ser na varinha mágica e que o processo todo não vai depender de alguém, mas dela, e isso sim exige sacrifícios, que a gente até falou na primeira live, né? Disponibilidade, resistência, que é eu vou ter que falar o não. Não vai ser para sempre que eu vou falar, mas eu vou ter que falar esse não. Então, quando ela percebe que ela vai ter que movimentar vários pontos da vida dela, reconhecer várias questões que talvez ela não queria reconhecer, né? Mexer em vários aspectos que talvez ela não queria mexer, aí ela diz: ai, mas tá vendo? Ai, eu já tô. Ou é assim, eu já tô me sentindo tão bem. Tá, vou embora. Ai, mas eu não encontro lá o negócio no mercado, tá tão difícil, eu não acho lugar nenhum. Ah, então deixa, né? Só isso aqui não vai fazer falta. Pai, eu já não faço. E aí ela começa a entrar num ciclo de autossabotagem. Que é isso. Em vez dela ser real, o que é autossabotagem? Né? É eu pegar várias desculpas
várias coisas externas que me parecem mais fáceis, mais concretas, e eu uso isso para dizer que eu não consigo realizar, né? Por exemplo, a questão do mercado que você deu o exemplo. Ai, mas é que eu vou no mercado e a farinha é cara, ou eu não consigo achar e fica difícil, eu não consigo dar o ponto. Então eu uso, né? Eu pego onda nessa questão concreta, que é talvez a dificuldade mesmo de achar a tal da farinha e tudo. E eu já coloco isso como, já deixa pra lá. Isso aqui não vai fazer muita diferença. E aí eu vou me auto-sabotando, em vez de eu olhar para mim e dizer, caramba, meu, isso aqui é um saco. Eu tenho que correr no mercado X, no hortifruti Y, na outra coisa, só para achar a tal da farinha. E é cansativo pra caramba. E aí o ponto que eu quero dizer é que é isso mesmo. É cansativo, vai dar trabalho e você vai ter que se habituar. Mas isso não vai ser por muito tempo, né? Isso é um processo e é um processo de reorganização. Reorganização de rotina, reorganização emocional, reorganização comportamental e reorganização neurológica, né? Então, quando eu percebo que eu vou ter que me implicar e que eu vou ter que fazer esses certos sacrifícios, eu já vou dizendo o quanto é difícil, que eu não consigo e vou me sabotando. Só que eu não consigo ser honesta comigo mesmo e dizer, não sei se eu tô afim. Não sei se eu tô afim de fazer todo esse esforço. Eu acho que eu não quero mesmo, entendeu? Então, o que me compensa mais? Eu posso continuar com o meu peso, eu posso continuar comendo as coisas que eu gosto e ok, porque, né, ninguém tá falando que não. O problema é eu fazer isso, mas me sentir frustrada, porque na verdade o que eu gostaria era de ter perdido tantos quilos. Era de estar com um corpo XYZ. E aí é onde a gente entende a questão da autossabotagem. Porque a gente toma por decisões, a gente escolhe coisas que na verdade não condizem com aquilo que a gente quer. Mas mesmo assim a gente escolhe, e mesmo assim a gente dá desculpas. Só que a gente sofre depois, quando a gente de fato olha e percebe o resultado das nossas escolhas. E muitas vezes eu acredito que tem pessoas que realmente acreditam nessa autossabotagem e não abrem mão. Não, eu vou comer o chocolate porque eu gosto, eu mereço. Não, não compensa perder esse peso, não é para mim não. Eu vou comer esse risoto, sim. Gente, não é para sempre, né? É algo assim, esse reaprender a comer melhor, mais saudável. Eu vejo os pratos das meninas no grupo do desafio. Gente, é uma riqueza que vocês não têm ideia de tantos vegetais, de carnes, de preparações, de novas possibilidades e a alegria delas de encontrar prazer também em comer umas coisas diferentes. Quer dizer, a gente não está ali tomando leite, a gente está optando por fazer um leite de coco em casa, que vai ficar mais em conta. Eu ensino, eu dou as ferramentas. E o que eu sinto, por que será que num grupo eu tenho mais às vezes adesão do que no consultório? Eu acho que é a rede de apoio, né? Será? Então, pode ser também, porque quando a gente está falando de grupo, a gente está falando de um coletivo que se identifica, né? E aí é quase como se o exemplo da outra me desse uma carga, né? Um combustível para poder continuar e acreditar. Então, sim, a questão do grupo tem força, né? Quando a gente está falando de outros exemplos, a gente também está falando de inspiração, a gente também está falando de referência, né? A gente também está falando de parâmetro e que faz com que eu sinta que eu não estou sozinho, né, num propósito. Isso faz com que eu possa entender que os mesmos problemas e dificuldades que eu passo não é porque eu sou frágil, fracassada, impotente. É porque, de fato, eles são reais. E outras pessoas compartilham das mesmas dificuldades comigo. E isso, de alguma maneira, me fortalece, né? Então, o grupo tem uma certa força. Tem, sim.
Eu acho muito importante grupos de discussões, grupos de conversa, grupos de acompanhamento, porque para algumas pessoas ela precisa sentir que ela tem essa rede. Não são todas, obviamente, né? Mas algumas pessoas precisam se sentir protegidas, precisam de uma certa rede para ter um parâmetro, para poder buscar até uma referência, né? É E o se pegar sentir na mão, né? acolhida. Exatamente, se sentir acolhida no mesmo sentimento. Ali a gente compartilha o mesmo sentimento, então eu não me sinto sozinha. O sentimento de solidão também faz com que eu queira desistir, porque é como se não valesse a pena. É como se ali eu estivesse nadando contra uma corrente e que eu não vou conseguir ter força. Né? O sentimento de solidão ele também paralisa. O sentimento de eu achar que só eu vivo aquilo porque na verdade eu sou a fracassada me faz desistir. Porque eu não consigo acreditar que eu vou ter forças ou que eu vou conseguir chegar lá, já que eu estou sozinha remando contra a maré, né? Então, tem sim. O grupo, eu acho que é parte muito importante para, por exemplo, para um processo como esse de perda de peso. Eu acho que tem uma grande potência nisso aí. O ser Agora humano você se me conecta fez. com os seres humanos, né? E nós Exatamente. somos seres sociais. Eu preciso delas. Olha que loucura. Eu, eu tenho um grupo, tenho praticamente 300 mulheres sob minha tutela e eu sinto falta delas. Quando eu estou em atendimento, que eu não posso estar no WhatsApp, eu sinto saudade. Porque eu tô dentro, eu sinto que elas precisam de mim e eu preciso delas. É uma simbiose. Uhum. E faz tão bem para o grupo como para aquele que está liderando esse movimento, né? Um movimento de mudança, de transformação, de saúde. Porque não é só emagrecer, né? Dentro do grupo eu vou direcionando de uma forma que elas percebam que ser saudável é muito melhor do que perder peso por perder, porque, Lô, seria simples. Eu passaria um protocolo de 800 calorias, né? Faz jejum, como eu já vi absurdos, de 24 horas, 36 horas, né? Acho que nem Gandhi fazia tanto tempo, o máximo que ele conseguiu, né? Foi comendo alimentos crus e, e assim, absurdos que a gente vê, que é inviável. Mas aí, emagreci lá com a safona, mas meia dúzia. E aí essa pessoa de novo vai entrar na desistência, porque vai falar, né, se uma dieta é assim restritiva para emagrecer, Isso, porque aí a gente está falando de emagrecer. Quando a gente está é, falando de vida saudável, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de um estado de vida que eu me coloco. É um entendimento muito mais profundo, é um entendimento muito mais consciente do que significa ser saudável. Então, eu não fico preso só num ponto. A dieta, a gente está falando de um ponto só. Vamos perder peso. Ponto. Isso é dieta. E isso vai exigir, sim, a restrição, o não, né? E todas as demandas que eu preciso cumprir ali para chegar naquele ponto. Quando a gente está falando de vida saudável, a gente está falando de um estado de vida. A gente está falando de uma transformação que ela é permanente. Por quê? Porque não só eu entendo o que vai me fazer emagrecer, mas eu também vou entender que o que me faz emagrecer também é um corpo saudável do ponto de vista de que eu não tenho que ocupar a minha função orgânica me curando de pequenas inflamações, curando de pequenas descargas negativas que a gente coloca no nosso corpo, né? Então, a vida saudável, ela é isso, ela é a vida no qual eu
faço escolhas, né? De modo geral, são escolhas muito boas e que nas exceções sim, eu vou desfrutar de sabores, de alimentos, obviamente, né? Mas o meu corpo ele tá tão saudável que o alimento é o que me nutre. Eu não preciso recorrer ao remédio, né? O meu corpo ele tem essa capacidade porque ele está nutrido de alimentos, de combustível que me fazem, me dão essa energia, me dão esses nutrientes. Eu não vou buscar, então, o remédio para me curar. Porque na minha alimentação, eu tenho ali, um exemplo bobo aqui, o gengibre, né? Pô, minha alimentação rica no gengibre, no limão, numa couve, tudo isso nutre esse meu corpo. Então, assim, a reeducação alimentar, o estilo de vida saudável é uma coisa que você adota permanentemente. E você só começa a entender o valor que isso tem quando você começa, então, a viver e a sentir no seu corpo, no seu dia a dia, como isso te modifica. Um exemplo básico aqui, Savana, óbvio que eu não vou nem me aprofundar nisso, né? Não é o ponto. Mas, por exemplo, pessoas que vivem com gases. Gente, é terrível, é muito ruim, né? Ah, como que eu me livro? Através da alimentação. Quando você muda a sua alimentação e você percebe, poxa, nossa, eu vivia com aquela barriga, e eu não tenho mais isso, você fala, nossa, que delícia não ter mais isso. É quando você percebe, então, que a alimentação é muito para além de perder peso. Tá? É uma constituição, é uma questão de entender o seu corpo de forma global, né? E aí sim você adotar isso porque você está pensando em você, você está pensando nos seus filhos, você está pensando na sua vida, na sua longevidade, nos seus netos, e aí o entendimento ele é um pouco mais além só de um E pequeno ponto aí profundo. de emagrecer. E profundo, e profundo, e profundo. É essa sementinha que eu tento plantar com elas, né? Mas com muito amor, com muito carinho, né? Às vezes sendo um pouco mais firme, a gente vai pontuando essas questões de que nem sempre um remédio vale a pena, de que não tem a pílula mágica, elas sabem, né? Mas que às vezes elas tentam. Nutri, tem alguma coisa pro docinho? Não tem, gente. Isso é aos poucos, né? Você vai desmamando, né, Lu? Vai desmamando. Quem não gosta de doce, você não deixa de gostar de nada, né? Se faz Sim, opções. a gente conversou isso, né? Ninguém vai deixar, não é isso, mas a gente vai agregar novos sabores, novas opções para a nossa vida, né? E obviamente aqueles desejos, eles vão aparecer. Tem uma coisa que eu queria falar, que você até falou, comentou, que essa dificuldade às vezes de abrir mão, né? Sim, o ser humano tem dificuldade de abrir mão do prazer imediato, né? Por quê? Porque não ter o prazer frustra. É natural. Se eu fico muito ligado na frustração, aí eu vou me sabotar. Porque o que eu vou fazer é buscar um outro caminho para chegar naquele prazer imediato, né? Agora, se eu entendo que isso é uma coisa que vai acontecer, que eu vou querer buscar, que eu vou querer me sabotar, então vamos voltar ao foco, qual que é o meu propósito, né? Então eu consigo, de alguma maneira, dizer um não para o prazer imediato e voltar para o meu foco, voltar para onde eu estou querendo chegar, né? Que vai me exigir o sacrifício do prazer imediato. Então, a gente tende, é uma tendência do ser humano buscar o prazer, né? O prazer e o resultado, né? Papum! O prazer e o resultado. Principalmente aí, mais uma vez, trazendo essa questão do nosso mundo de hoje, né? Onde também os resultados são postados como se fosse de maneira também mágica, né? Mágica. E não, e às vezes você vai chorar, às vezes você vai ter raiva, às vezes você vai ficar cansada, às vezes você vai se sentir sozinha. Mas o ponto é que no meio dessa jornada, por mais que tenha
esses desprazeres, você também vai encontrando outros prazeres. Você também vai se percebendo, se descobrindo uma outra pessoa. E uma outra pessoa que vai te dar muito prazer, muita realização. É um orgulho de poder ter transposto, né, coisas que eu jamais imaginei que eu poderia ter feito. Então, o foco não pode estar só na frustração. O foco não pode estar só, mais uma vez, como a gente já falou, naquilo que eu estou perdendo, mas naquilo que eu também estou ganhando, né? E aí tem um ponto, Savana, que eu acho muito importante trazer. Eu acho que na maioria das questões ali, quando a gente está falando de alimentação, quase a maioria falou sobre a ansiedade, né? E eu acho que a ansiedade é um dos pilares também, um dos pilares principais quando a gente está falando de dieta e desistência. Cada pessoa vai ter o seu gatilho de ansiedade, tá? A ansiedade, na verdade, ela é como se fosse um alerta que nossa psique nos dá para uma sensação ou para uma ideia de perigo, né? Então, o que significa ansiedade? E aí vamos pegar um exemplo corriqueiro, né? Nossa, eu tô com muitos problemas no meu trabalho. O que começa a acontecer? Eu começo a ficar ansioso, né? Nossa, eu tenho aquilo para resolver, meu Deus. Eu preciso a planilha, o trabalho. Amanhã eu tenho a reunião. Aí eu já não consigo dormir. Eu já começo a me sentir ansioso. E a ansiedade é aquela coisa, né? Que dá aqui dentro e que fica assim, remoendo, que pega seu estômago, pega seu intestino, pega sua garganta, pega seu coração e vai fazendo aquele nó, né? Tipo, enfim. Por que você ficou ansioso com as demandas do seu trabalho? Porque talvez a ideia anterior ao eu tenho que fazer aquilo seja eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E aí, se eu não der conta, eu vou ser mandada embora. Se eu for mandada embora, como eu pago as minhas contas? Como eu sustento a minha família? Então, o que acontece? A gente inconscientemente prevê uma cadeia de ideias, né? Uma associação de várias ideias que nos dão, então, um alerta de que, nossa, você está em perigo. E aí, o que acontece? Eu me sinto ansiosa. E aí, eu começo a ficar, né? Tá vendo? Eu tenho que dar conta, eu tenho que ir lá. Eu não posso dormir, eu não posso parar, eu não posso aquilo. E com aquela ansiedade toda ali, porque na verdade a ideia anterior é a do medo do que vai acontecer. É a do medo do que eu posso perder, né? Do que pode me acontecer. Então, cada pessoa vai ter os seus gatilhos, os seus pontos que vão despertar essa ansiedade. Tá? E a ansiedade, ela não é uma coisa concreta do ponto de vista, por exemplo, isso aqui é uma tampinha, né? A ansiedade é uma coisa que fica lá dentro e que as pessoas não conseguem nomear muitas vezes, né? Não conseguem nem conectar a ideia sobre a ansiedade. O que eu quero dizer? Quando eu me sinto ansioso, eu sei o que me deixa ansioso, eu sei o que está me deixando ansioso. Na maioria das vezes, as pessoas não conseguem identificar quais são os pontos que deixam ela ansiosa, os pensamentos, os medos, né? Quais são as preocupações de fundo. Então, por que as pessoas descontam na comida? Essa é a grande questão. Quando eu não consigo dar uma ideia, quando eu não consigo concretizar aquela minha ansiedade do ponto de vista de trazer para o real, para o meu entendimento, aquele quanto de energia fica ali dentro, me fazendo mal, né? Me incomodando, ela precisa de alguma forma ser distraída. Então, eu busco inconscientemente no alimento essa distração para esse quanto de energia que fica ali dentro me fazendo mal, que é a ansiedade. E nada melhor do que eu, né, sentir um gostinho e vai me retomar várias outras coisas, várias outras memórias e prazeres, né, para de alguma maneira me distrair desse estado de espírito ansioso. Porque às vezes é difícil eu pensar, às vezes é difícil eu entender, e aí eu preciso tirar daqui e colocar em algum outro lugar, né? Algumas pessoas até me colocaram, quando eu tô ansioso eu vou correr. Aí eu vou dizer, que ótimo, porque se a gente estiver ansioso e tiver um caminho saudável para lidar com a ansiedade, esse seria o ideal,
né? Então eu tiro daqui, mas vou colocar num lugar que vai me trazer benefícios. Vou colocar no outro lado que vai me trazer coisas positivas, né? E aí, quando eu vou correr, eu também libero serotonina, que vai também diminuir um pouco, vai me dar uma sensação de bem-estar e vai me ajudar também com a sensação da ansiedade. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Não tem o hábito de correr, não faz parte da vida da pessoa o exercício físico. E a comida faz parte da vida de todo mundo. A comida, a gente tá no nosso todos os dias, em todos os momentos. A gente acorda, toma café, a gente tem o almoço, aí às vezes tem um cafezinho da tarde, e É aí tem a pouco ou janta. muito, mas tem, né? Exato, né? Exato. E a gente tem isso desde que a gente nasce, né? Eu nasci, eu fui pro peito, eu fui tomar o meu leitinho. Foi a primeira coisa, foi me alimentar. Então é muito comum eu estar ali e eu buscar essa distração da minha ansiedade por uma questão de não fazer ideia e não saber lidar com aquilo na minha comida, no meu docinho, num prazer. Eu preciso viver um prazer no meio do desprazer que eu estou vivendo. E é por isso que eu abro mão e falo: ah, quer saber? Ah, vou comer aqui esse risoto. Ah, quer saber? O chocolate está aqui, eu não tô legal, é a pandemia, eu já tô estressado, eu já tô mal. E ok, a gente entende, né? Esses movimentos. O problema é que se você está no propósito da perda de peso, isso não condiz. E aí a gente tem que falar sobre essa mudança de hábito, porque senão isso vai sempre atravessar os seus propósitos de perda de peso. Porque sempre vai ter o desprazer. Sempre vai ter ansiedade de alguma forma. A vida, ela roda, né? Ela é cheia de eventos, ela é cheia de coisas que nos atravessam. Então, o que a gente precisa é entender esses pontos para achar outros caminhos que sejam viáveis. Porque senão, no propósito da dieta, isso já acaba com ela. Eu já não consigo mais seguir, né? Então, é muito importante que a gente entenda o que são as ansiedades e que a gente possa entender. Primeiro que cada uma tem o seu ponto, né? Tem as suas ansiedades que são ligadas a questões pessoais. Mas se eu consigo rastrear, ou se eu consigo parar para pensar sobre ela, eu também consigo dar uma outra saída e não só uma distração daquilo, né? Ter Eu posso parar. objetiva. Como você citou, né, o exemplo, Luiz, do emprego. Bom, corro um risco. Esse risco, ele é concreto mesmo ou é só piração minha? Não, é real. O que que eu posso fazer para melhorar essa condição e eu não perder esse emprego? Exatamente. Então você vai atrás, você vai correr em busca de soluções objetivas, pontuais. Agora, muitas vezes, isso está fora da sua jurisprudência. Você não pode fazer nada, porque independe, tá tendo, por exemplo, na sua empresa, demissão em massa, que não está avaliando competências, mas porque a empresa não pode mais arcar com o Sim, custo foge do seu disso. controle, né? Foge do seu controle. E aí é isso, é aceitar a nossa fragilidade como ser Como humano, de né? novo, né? De Exato. se frustrar, porque eu não Se consigo resolver frustrar. isso. Eu vou ser Exatamente. mandada embora. Eu vou ser mandada embora. Eu não posso fazer nada por isso. Só que com a comida, a gente escolhe. Esse é o poder. Tantos pensamentos, eu acredito que a gente tem esse poder de ir aos poucos mudando esses pensamentos sabotadores. Não é só com comida, é com desgraça, é com morte, é com coisa ruim, sempre naquela ansiedade de que uma tragédia vai acometer a sua vida ou as pessoas que você ama. Então, conseguir discernir isso, né, Heloíse? Também, para não É, virar uma loucura.
Isso, a questão é que isso acaba se embolando e realmente vira uma loucura, né? Uma loucura que ela é emocional e aí depois ela vai se desdobrar nos comportamentos, vai se desdobrar nesses pensamentos e aí fica difícil que as pessoas separem uma coisa da outra, né? Porque quando a gente cria uma fantasia a respeito de algo, aquilo é real para nós. Né? Mesmo que não seja concreto e real do ponto de vista racional e lógico, aquilo é uma realidade para nós. Né? E aí, como é que eu faço para então perceber quais são as minhas possibilidades reais, né? Onde é que eu fico com uma sensação ilusória de controle? E essa é a grande questão. A gente tem essa sensação de que, de alguma forma, a gente controla algumas coisas. E o ponto é que a gente controla muito pouco. A gente controla muito como a gente vai decidir ser. Como eu vou decidir ser, eu controlo. Como eu vou decidir levar a minha vida, eu controlo. Agora, as outras questões que estão a parte de mim, eu não controlo. Eu não controlo marido, eu não controlo filhos, eu não controlo amizades, eu não controlo o tempo, eu não controlo a percepção do outro, eu não controlo nada que está a parte de mim. Né? Só que me controlar também dá muito trabalho. Definir a minha vida por um parâmetro que é exclusivamente meu me dá muito trabalho, porque aí eu já não posso culpar mais ninguém. Eu sou a única responsável por aquilo que eu faço. E aí isso também dá medo, né? Porque e se eu cagar? E se eu fizer uma cagada gigante? Como é que eu vou fazer? Se você fizer, você vai assumir. E você vai reconhecer e vai perceber que é parte da jornada. E que cagar, fazer errado, é o que vai te ensinar. E é natural. Isso não faz de você menor, isso não faz de você errada, isso não faz de você uma pessoa ruim, isso não faz de você uma pessoa frágil, sozinha. Isso só faz você um ser humano que vai aprender com a experiência e não com a fantasia. Você vai aprender vivendo a realidade e não vivendo através dos seus medos, né? Viver através dos medos não é viver de verdade. Porque você fica atravessada não por aquilo que você quer fazer genuinamente, mas por aquilo que você acha que você deveria fazer, para não causar dor, para evitar o sofrimento. E isso é muito ruim. Né? Só que é muito importante a gente poder ter o entendimento disso para separar as coisas. Muitas pessoas acham que tem o controle de tudo lá fora e por isso que quando a gente está falando de alimentação, acabam tendo descontrole na alimentação. Porque em algum lugar eu preciso não ter esse controle. E eu acabo tendo na minha comida. Achando que, na verdade, eu tenho o controle sobre todo o resto. E é completamente ao contrário. Né? A gente primeiro precisa aceitar a nossa condição de somos impotentes, né? E aí entender nessa minha impotência onde eu posso ser potente, né? Onde eu posso achar então essa minha força, esse meu meu poder de decisão sobre o meu ser. Né? E não sobre o restante. Eu queria só fazer até uma observação. Teve uma pessoa que colocou assim: nossa, essa psico só pode ter sido gorda porque ela tá falando tudo. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca foi gorda fisicamente, mas eu era gorda mentalmente. Então, assim, eu só não tive o problema de ter que trabalhar isso no meu corpo, mas a minha cabeça era de gordo. Eu comia, não sei se eu falei isso na outra live, né, Savana? Mas eu era o tipo de pessoa que comia, não vou falar rede de lanches, mas lanches de uma rede muito famosa 3 vezes na semana. Então, assim, a minha mudança também não foi fácil, foi cheia de desafios, de percepção, de abrir mão de sacrifícios. É que né? você teve a bênção de ter um metabolismo acelerado, né, minha filha? Você ia dar então, aí em 1 milhão. Exato, mas aí é a roleta russa, né? Eu tive essa questão genética que colaborou comigo, mas e se eu não tivesse? Então, assim, quando eu falo a respeito desses processos, gente, eu falo com propriedade não só
clínica e acadêmica que eu conheço, né, por ter estudado, mas também por vivência pessoal mesmo. Eu ia nessas lojinhas de doce, eu comprava, não era só um pirulitinho daquele de chupetinha, eu comprava o negócio inteiro, aquele vermelho, cheio de açúcar e corante. Isso para mim era natural. Né? Então, o meu processo foi real também. E eu entendo justamente isso por ter vivido não só do ponto de vista cognitivo, mas emocional todos esses processos, né? Então, respondendo aí. A Heloíse se alimenta super bem, ela faz cursos, ela coloca as funcionárias dela para fazer curso de culinária funcional, os filhos comem super bem, é uma fofura, uma graça. Muda, né? Muda. Mudou. Você mudou a Foi tua casa. fácil? Não foi, tá? O processo todo dessa reeducação alimentar e aí dessa questão da vida saudável foram 4 anos, assim, se eu puder dizer assim, E que com foram criança, né, e com Heloíse? criança. Exato, exato. Então, assim, exige. Mas hoje, quando eu vejo todos os benefícios que eu tenho e quando eu penso lá na frente, né, que eu vou ter um corpo saudável, um corpo sem dor, um corpo sem doença, eu acho que é poder entender que eu vou poder ser uma vovó que vou poder andar de skate com os meus netos, que vou poder me abaixar e brincar de chazinho da Ter tarde com a minha autonomia, né, neta, Elô? autonomia, para eu poder continuar vivendo e vivendo de uma maneira saudável e boa. Gente, isso de autonomia vai além de dieta. Porque pensa você daqui 30, 40 anos. Tem vozinho e vozinha que não consegue fazer xixi porque não tem força no quadríceps, Exato. porque não consegue abaixar no vaso sanitário, porque não tem força, precisa daqueles pegadores. Mas por quê? Porque não fez a poupança muscular. Então a gente fala bastante de emagrecimento, eu planto a sementinha em vocês, a Heloíse também. Mas a gente não pode esquecer da autonomia. E a autonomia vem através da alimentação, sem dúvida, mas também de exercício físico, vocês fazerem poupança muscular, porque perdendo peso se perde músculo. Aumentando a idade, né? Conforme se vai envelhecendo, se vai perdendo músculo. É fisiológico. Então, é algo que a gente precisa sempre, a vida inteira, comer bem e se exercitar. Gostando ou não, não é algo para gostar. Eu falo às vezes do shot, né? Que tem o shot matinal, hidratação matinal. Ai, Nutri, que gosto ruim. Eu falei, não, eu falo, não tem que ter isso de gosto ruim. Nem tudo tem que ser bom. Remédio tem que ser amargo. Então, é um golinho do shot. Tá feito. Tá feito. Exercício E igual. depois de um tempo isso também muda, né, Sá? Não vai mudar imediatamente. Depois de um tempo, aquilo que passa a ser ruim, na verdade não é mais ruim, mas é natural. Não vai ser delicioso, mas tá tudo bem. Você não sente mais tanto aquele ruim do início, né? Então é respeitar o processo, né? Nem tudo vai ser imediato, né? A transformação, ela acontece. E ela acontece mesmo, ela é real. Ela é real, gente. O poder da nossa mente, ele vai muito além só daquilo que a gente consegue perceber. Né? É a nossa mente que comanda. Quando a gente vira o gatilho, vira a chavinha e fala, é agora? É agora. E é quase como se não tivesse nenhum tipo de obstáculo que fosse te parar. Então, é a nossa mente que não pode ser uma mente parada. A gente tem que ter uma mente aberta para aceitar a jornada, aceitar o desafio e não se colocar muitos empecilhos, né? Ser fluido, né? Exato, exato. E ser leve, né? Ser leve. Elô, a gente já está com 1 hora praticamente de live. E assim, para a gente encerrar, eu gostaria que você finalizasse com algo que você gostaria de pontuar na questão dos gatilhos, das desistências em dieta. Qual é a sua
recomendação como psicóloga? O que você pode falar para nós? Olha, a minha recomendação é o seguinte: não fiquem presos só no estado presente, tá? Entendam que o estado presente vai trazer alguns desconfortos, mas o ponto maior é lá na frente, é o resultado. Então, mantenham a perspectiva aonde vocês querem chegar. Entendam sim que vai ser uma mudança muito profunda de hábito, de pensamento, de rotina, mas que existe um ponto lá na frente que é fundamental. Não pensem agora no que vocês estão perdendo, pensem no que vocês vão ganhar, não só com relação ao seu corpo, mas com relação à saúde, né? Se imaginem lá na frente mulheres, homens mais velhos, né? E mais velhos vivendo muito bem, vivendo felizes, podendo desfrutar de um momento da vida e que não vai ser um momento de dor, mas vai ser um momento de descoberta, de aprendizado, né? E de conforto. Então, assim, mantenham o foco. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, entendam quais são as ansiedades e pensem sobre as ansiedades. Não queiram disfarçá-las, tá? Tragam ela para vocês. Segurem um pouco o desconforto, porque lá na frente o resultado chega e a transformação acontece. E aonde não existia prazer, vai passar a existir, tá? Fechou. Você é maravilhosa. Essa mulher é fantástica. Muito obrigada. Gente, vou pedir um favor para vocês, que para mim e para a Elo é muito importante. O Instagram é um algoritmo que ele gosta da presença de vocês, ele gosta de coração, ele gosta de comentário, ele gosta de print. Então, nos marquem nas redes Psicologia Aberta, que é da doutora Heloíse, e eu, Nutri Savana, que estou com o meu programa de emagrecimento, 30 dias, em abril, aberto. Marquem, não custa nada, gente. É só marcar, a gente faz uma pose, tira o print. Eu adorei, Savana, sempre é um prazer. Você é uma querida. Aliás, amo todas as suas receitas, todas as suas dicas, todas elas. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Amo você. E para quem não sabe, eu vou contar. Ela é uma grande amiga. É uma pessoa muito especial na minha vida. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu amo você, Lu. Para que todos saibam. Te amo, viu? De verdade. Ó. Beijo. Beijo, Tchau, pessoal. tchau, gente. Obrigada. Vou tentar deixar salva. Dependemos do Mark aqui, Mark Zuckerberg. Bye, bye. Tá chorando? Heloíse. Beijo. Tchau, tchau, Beijo. gente. Obrigada. Tchau.